Continuando hoje com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 11. Você que está me acompanhando, me vendo, pegue sua Bíblia, abra no capítulo 11 e vamos meditar nele. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por mais este dia, obrigada por estar aqui diante da Tua Palavra, que o Senhor me ensine, que o Senhor me dê sabedoria para meditar na Tua Palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então hoje o capítulo 11, ele começa assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus tinha acabado de dar aquelas instruções aos 12, né, para que eles fossem para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E agora Jesus parte dali a ensinar em outras cidades, nas cidades deles, nas cidades dos discípulos. Aí no versículo 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, o que acontece? Jesus aqui recebe um mensageiro de João. Porque enquanto João ele estava preso, ele tem conhecimento das obras de Jesus e ele envia 2 dos seus discípulos para falarem com Jesus, porque João ele quer saber se realmente Jesus é aquele que viria indicando a vinda do Messias, embora que João ele tinha batizado Jesus. Mas só que João ele estava preso naquele cárcere, né? E ele queria saber se realmente ele queria saber da confirmação que se realmente aquela pessoa que ele tinha batizado lá no Rio Jordão era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Porque naquela época os judeus eles esperavam um rei vindo em grande glória, com espada, que viria libertá-los do Império Romano. E João se encontrava preso por uma determinação do imperador. Então João queria saber se realmente era Jesus, ou se ele sabia ele já tinha conhecimento do que o povo falava sobre Jesus, mas ele queria saber a certeza. João estava em dúvida. Né? O que João não sabia é que Jesus ele fazia o tipo de um Messias diferente do que era esperado pelos judeus, né? Porque Jesus age em prol do reino de Deus com suas ações benéficas de salvação, de amor, e não de violência e de castigo, como se imaginava. Os judeus naquela época imaginavam que Jesus viria como se um general que fosse tomar o povo, os judeus, das mãos, libertar aquele povo das mãos do Império Romano. Ou seja, eles achavam que Jesus viria, mas que viria com guerra. Ou seja, Jesus iria ser o capitão, aquele que estaria à frente de um exército que iria enfrentar o Império Romano. Era isso também que João achava. Por isso que João estava preso ali, achava que Jesus viria até para libertá-lo, né, daquela cadeia. Então, João sabe que Jesus é um homem abençoado por Deus, né? Por quê? Porque ele já tinha batizado Jesus, mas João ele estava na cadeia. Ele tem conhecimento das obras que Jesus estava fazendo, pelos comentários que as pessoas mesmo chegavam até ele na prisão e contavam o que Jesus estava fazendo.
E acredito que João esperava que Jesus fosse libertá-lo da prisão, né? Mas só que até então não tinha acontecido. Então ele manda 2 dos seus discípulos para entender se era Jesus a promessa ou se viria outro Messias libertador. Nas Escrituras, aqui na Palavra de Deus, nós vemos em diversas passagens que os judeus esperavam um guerreiro como Davi para libertar o povo da opressão de Roma. Mas Jesus ele inaugura uma nova era, uma era messiânica, onde o amor e a obediência a Deus era primordial para se ter a libertação de toda e qualquer opressão. Era através do amor. Mas as pessoas, os judeus, não estavam entendendo, até mesmo as pessoas que criam que Jesus estava ali no meio deles, como era o caso de João. Porque a luta, Jesus estava mostrando para eles que a luta não era contra os seres humanos, mas era contra toda a opressão maligna. Então Jesus, ele responde aos discípulos de João para falarem para eles. Então, continuando no versículo 7, diz assim: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Antes, Jesus diz a eles que eles digam a João, né, que a obra de Deus ela estava acontecendo, ou seja, os coxos estavam andando, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos ressuscitados. Ou seja, Jesus diz para os mensageiros de João que eles dissessem a João que a obra do Senhor estava acontecendo. Então, Jesus ainda continua, depois que os mensageiros vão para João dizer o que Jesus diz a eles, Jesus ainda continua falando a respeito de João. Versículo 7 diz assim: então partindo eles, ou seja, os mensageiros de João, que levam para dizer a João o que é que Jesus diz, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então agora Jesus vai honrar João, vai dizer quem é João, mesmo João lá preso, né? Porque até mesmo o povo esperava que Jesus fosse lá na prisão e arrancasse João da prisão. Mas não, Jesus vai dizer agora quem era João, né? Ou seja, Jesus vai reforçar para aquele povo a importância de que João tinha para eles e fazia parte da missão. Por quê? Porque foi João o precursor de Jesus, foi ele que abriu o caminho para o Messias. Ele pregava no deserto, dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Jesus afirma que João é o maior entre os nascidos de mulher, e ele faz uma comparação com o reino dos céus, porque João, ele pode ser o maior na terra como profeta, mas comparado ao menor no reino dos céus, João é pequeno. Jesus está afirmando isso, que ele queria nos mostrar a importância de sermos parte do reino, de sermos ativos no reino dos céus, e com isso nos tornaríamos grandes. Era isso que ele estava dizendo. Ele diz assim: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito. Aí Jesus ele vai se referir a João, que João não era nada do que aquelas pessoas estavam pensando, nem era um caniço levado pelo vento, agitado pelo vento, ou seja, uma pessoa qualquer, nem tampouco era uma pessoa que vestia vestes finas, não era uma pessoa que vivia nos palácios, não era uma pessoa rica, mas sim era um profeta. Ele disse que era mais do que um profeta, era um homem que estava escrito
no Antigo Testamento, já nas Escrituras, aquele que ele iria vir antes do Messias para falar do Messias. E isso ele diz: eis aí eu envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, Jesus estava falando a respeito de uma passagem, né, que tinha lá em Miqueias, do que acontecer, que o profeta Miqueias já falava a respeito da vinda de João, que João viria antes de Jesus. Então Jesus está lembrando aquele povo quem era João. E ele diz mais: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: não vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começa agora falando que, apesar dos inúmeros milagres, algumas pessoas ainda não conseguiam compreender, aderir a esta nova era inaugurada por Jesus. Eles preferiam julgar o homem que realiza milagres, atribuindo seus feitos, né, como nós vimos no capítulo anterior, a Belzebu, em vez de reconhecer a manifestação do poder de Deus, né? Porque ele diz assim, que mesmo assim, as pessoas diziam, por exemplo, que João tinha demônio quando falava da vinda de Jesus, e o próprio filho do homem que come e bebe diz: eis aí um glutão e bebedor de vinhos, e muitos compararam Jesus a Belzebu. Então, Jesus está comparando essas pessoas como crianças teimosas e alerta sobre as consequências de rejeitar os atos de Deus, pois o testemunho dessas obras divinas pode ser tanto uma oportunidade de salvação quanto um meio de condenação. Então hoje muitas pessoas são assim, elas veem as obras de Jesus, o que Jesus faz no nosso meio, veem a palavra de Deus, sinais estão acontecendo no nosso meio, que está mostrando a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Assim como naquela época, João falava a respeito da vinda de Jesus, mas as pessoas diziam que ele tinha demônio. E quando o próprio Jesus veio, eles não acreditavam nas obras que o próprio Jesus fazia. Da mesma forma é hoje, né? Hoje, quantos sinais estão acontecendo, mostrando que a vinda do Senhor Jesus está próxima, mas as pessoas não querem ver, não querem admitir que o reino dos céus, que Jesus está às portas, ele está próximo à vinda dele. Mas as pessoas também, da mesma forma naquela época, rejeitam as obras do Senhor Jesus, né? Então, no versículo 20 diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então aqui, em diversas cidades, às margens do lago, né, Jesus realizou inúmeros milagres. No entanto, a despeito de todas essas manifestações divinas, muitos habitantes eles não conseguiram compreender o reino dos céus. Então Jesus agora vai falar dessas cidades impenitentes que viram tantos milagres. Ele está falando aqui de Corazim, de Betsaida. Viram muitos milagres, mas elas não compreenderam
as pessoas elas rejeitavam e amaldiçoavam os mensageiros de Deus, que era tanto João quanto o próprio Jesus, né? Ao invés de seguir os ensinamentos de Jesus, elas simplesmente rejeitavam, né? Então ele começa a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque essas cidades elas foram palco de maravilhas. Em Betsaida, por exemplo, ocorreu a multiplicação de pães e peixes, onde Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Essas pessoas viram esse milagre, os habitantes viram esse milagre, viram Jesus caminhando sobre as águas. Está lá em Mateus 14. Ou seja, essas cidades, elas foram testemunhas de muitos milagres. Mas essas cidades não reconheceram Jesus como seu Salvador. Então, cidades como Tiro e Sidom, que apesar de sua reputação histórica, e eram cidades que ficavam afastadas de Israel, Jesus está dizendo que vai ter mais misericórdia para elas no juízo final do que essas cidades de Betsaida e de Corazim. E ele fala também de Cafarnaum, que Cafarnaum também não é uma exceção. Cafarnaum também tornou-se um objeto de repreensão da parte de Jesus, porque comparou com Sodoma e Gomorra. Ele destacou que se os milagres realizados em Cafarnaum tivessem ocorrido em Sodoma, talvez essa última cidade, Sodoma, estivesse de pé, as pessoas talvez tivessem se arrependido, né? Então, observando a condenação que recai sobre essas cidades, então torna-se evidente o quão grave foi a rejeição ao ungido de Deus, né? Então, cabe a nós a tomar como exemplo essas cidades, porque essas cidades elas viram os milagres de Jesus, mas rejeitaram a Jesus. E Jesus está dizendo que o castigo delas será pior do que as cidades de Tiro e Sidom. Ou seja, Jesus está falando que no juízo final haverá menos rigor, mais rigor para elas do que até mesmo para com a terra de Sodoma, que houve, né? Que já houve. Então, Jesus está dizendo que o juízo final, elas vão ser mais atingidas, ou seja, as pessoas, né, que estavam lá, todas vão passar por esse juízo final rigoroso, porque elas viram com os olhos, viram fisicamente os milagres de Jesus e mesmo assim rejeitaram. No versículo 25, Jesus continua: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus agora, depois que ele fala sobre a condenação das cidades que resistiram à mensagem do Evangelho, agora Jesus passa a elucidar sua relação única com o Pai e ele destaca, né, que é Deus quem toca os corações e revela a verdade, fazendo o conhecido. Ou seja, o próprio Jesus, é através de Deus que Jesus faz se revelar para as pessoas, né? Curiosamente, não foram os eruditos, os grandes intelectuais da época, os grandes sábios, né, aos olhos humanos que tiveram essa revelação, mas foram os humildes, os simples. Foi a estes que o Senhor escolheu para compartilhar essa compreensão divina. Então, aqueles que reconhecem e aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, automaticamente se conectam com o Pai que o enviou, que é Deus. Ou seja, nós conhecemos a Deus através do seu Filho Jesus. A compreensão de Deus, ela só pode ser obtida através do seu Filho Jesus Cristo. Então, muitos, por que Jesus fala que ele veio, ele ocultou essas coisas aos sábios instruídos
e revelastes aos pequeninos. Porque muitas vezes os grandes intelectuais, os sabichões, os grandes sábios, eles são orgulhosos pela sua própria sabedoria humana em não quererem saber quem é Deus. Enquanto que um humilde, uma pessoa que não tem estudo, muitas vezes ele quer saber quem é Jesus. Ele tem humildade. Então, o orgulho separa muitas vezes Jesus das pessoas. Por que muitos não querem saber de Deus? É pelo orgulho. Mas aquele que é humilde em receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, então Jesus vai se revelar a essa pessoa. Era isso que Jesus estava falando, né? E ele continua: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus agora vai instruir, né, aquelas pessoas que se sentiam oprimidas e carregadas com pesados fardos, afirmando que ele era capaz de aliviar essas cargas e trazer a eles a paz, o descanso. Infelizmente, muitas vezes a religiosidade acaba sendo um obstáculo ao invés de ser um meio de auxílio. Se formos libertos das correntes do adversário, então devemos buscar uma vida repleta de alegria e felicidade aqui na terra. Então Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então todas as pessoas em todo canto, em todo mundo, elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas, né? Por causa do pecado. O pecado traz um cansaço, o pecado sobrecarrega o homem. Então ele tem que ser aliviado, mas ele só será aliviado se ele for até Jesus. Ele diz: vinde a mim. O fardo que às vezes nós carregamos quando nós não conhecemos Jesus, ele é pesado, mas quando a gente conhece a Jesus, a gente entrega nas mãos dele esse fardo. Esse fardo ele deve ser entregue a Jesus. Nós devemos transmitir para outras pessoas, dizendo que Jesus é quem alivia os nossos fardos. Jesus se apresenta como um mestre justo e ele age com humildade e mansidão para todos aqueles que carregam o peso, às vezes, de traumas do passado. Jesus é a resposta e o caminho para a verdadeira salvação, porque ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então nós temos que entregar a nossa vida a Jesus com todos os nossos fardos, e ele vai aliviar. Agora também nós devemos aprender dele. Por quê? Porque ele diz que ele é manso e humilde de coração. Assim como Jesus, nós também devemos ter um coração humilde para podermos aprender dele, para podermos nos encher dele, da sua presença. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem está em Cristo, ele leva um fardo leve. Aliás, ele não tem fardo, porque quem carrega o nosso fardo é Jesus. Então, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem está em Cristo, o nosso fardo está em Jesus. Então é ele que vai aliviar todas as nossas ansiedades, os nossos fardos, tudo na nossa vida está nele. É ele que vai levar as nossas cargas, as nossas tribulações, tudo aquilo que vem sobre nós. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, é ele que vai carregar esse fardo. Seja uma doença, seja uma dificuldade, seja qualquer problema na nossa vida, quando nós estamos em Jesus, é ele que vai levar o nosso fardo. Então ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim que Jesus convida a você que está me vendo nesse vídeo,
canal. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Entregue seus fardos, seus problemas, sua doença, entregue a Ele e Ele vai aliviar. Agora, esteja na sua vontade, com vontade, querer estar em Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. Ele pede para que nós possamos aprender dele. Então aqui, quando nós estamos ouvindo a palavra, meditando na sua palavra, nós estamos aprendendo dele. É assim que ele quer para a minha vida, para a sua vida, que nós possamos aprender cada dia mais sobre quem é Jesus. Amém?